Em nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E Emmanuel vem comentar na lição 168 do livro Vinha de Luz, parecem, mas não são. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens de revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos da sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir o espírito, na verdade ainda não são dele. Parecem, mas não são. Quando a gente vai estudar a história do cristianismo, a gente vai ver que logo depois do Cristo, primeiro veio Pedro e Tiago fundando a Casa do Caminho. E logo depois aparece o apóstolo dos gentios, que é Paulo, que hoje a gente pode afirmar com todas as letras. A gente só conhece o cristianismo por conta de Paulo de Tarso. Esse que escreveu as cartas aqui aos Romanos. Aí você fala, por quê? A gente sabe que ninguém é insubstituível. Se não fosse ele, deveria ser uma outra pessoa encarregada de cumprir essa missão. Mas foi Paulo de Tarso que saiu daquela região obscura, esquecida, muito interior, lá de Jerusalém, e foi levar o Evangelho para a Grécia, foi levar o Evangelho para Roma, para a Itália, para os locais onde se teria maior destaque. Mas a gente ainda vai também dizer o seguinte, que o Evangelho do Nosso Senhor e o próprio Cristo também só são conhecidos hoje também porque existiu um imperador chamado Constantino, que foi o primeiro na história que oficializou o cristianismo em Constantinopla. Então foi o primeiro lugar em que o poder, a autoridade da época, tornou o Cristo público. Depois que a coisa vai chegando até os dias de hoje, em que, por exemplo, a gente vive aqui no Brasil e na virada do século XIX para o século XX, a religião oficial aqui do Brasil já era o catolicismo, e se ela é uma religião oficial e o catolicismo está baseado no estudo do Cristo, então o Cristo acaba sendo uma espécie também de imposição para muita gente. Então hoje é o seguinte, hoje a gente vai ver jogador de futebol que antes de começar o jogo se abraçam uns aos outros, fazem uma oração do Pai Nosso em voz alta e quando termina falam um palavrão e vão para o jogo. A gente vai ver, como eu já tive a oportunidade de ver num filme nacional, pessoas que estão se preparando para fazer um assalto e estão fazendo uma oração pedindo a Deus que o proteja durante o assalto, para que nada aconteça, que ele não precise usar da violência, que seja só um trabalho para ele, que ele vai lá para cumprir o papel dele e voltar para casa com o fruto daquilo que foi de maneira ilícita tirado dos outros. E a gente vai ver o seguinte, que dependendo da sociedade, dependendo da época, se a pessoa não assumir de alguma maneira que ela é cristã, ela é discriminada, então acaba sendo meio que obrigação. A gente vê assim, hoje tem religiões, por exemplo, que falam, você aceita Jesus como seu único salvador? Eu fiquei, mas peraí, como assim, né? Deixa eu primeiro interpretar o que você está falando. E quando eu parei para interpretar, aceito sim, porque eu admiro Cristo e a gente também considera o Cristo como
o espírito mais perfeito que esteve aqui sobre a Terra e aquele que a gente está sob a tutela dele. A gente, né, com o tempo, a gente vai chegando, tem lógica, tem razão, tem bom senso, e algumas coisas vão acontecendo de maneira no campo da experiência pessoal que vão comprovando isso. Então, isso está no campo da fé. Mas a gente sabe que a grande maioria das vezes a coisa não está vindo do coração, né? Então as pessoas pedem, antes de começar um jogo de futebol, pedem a Jesus quando começa o jogo de futebol, xinga para lá e dá pancada para cá, e daqui a pouco discute com a pessoa e acaba saindo do jogo. E a gente está vendo o seguinte, que isso é do ser humano. A gente vai de acordo com o que está acontecendo com a maioria, para que a gente não possa ser discriminado. Agora ele pergunta, ele fala para a gente, ó, o governador vai usar o Cristo, o legislador, o juiz, o administrador, ele vai usar vários exemplos, e fala, ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. A gente vai chegar aí em vários gabinetes de autoridades e vai encontrar a cruz do Cristo, uma imagem do Cristo. Vai encontrar sim a pessoa tendo a preocupação de fazer às vezes uma oração. É mais raro, mas vai. Antes de iniciar os trabalhos e depois que inicia os trabalhos. Vai encontrar também, que já é uma etapa ainda mais avançada, a pessoa tendo a preocupação de pedir com fé, com sinceridade, que suas atitudes, suas decisões daquele dia, no campo profissional, sejam o mais próximo possível do Cristo. Mas a gente sabe que na hora de colocar na prática, todos nós ainda estamos de alguma maneira, uns mais, outros menos, um nessa área, outro na outra, distantes do exemplo do Cristo. Então ele vem falar para a gente, ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Porque se nenhuma dessas personalidades aqui revelam na individualidade traços marcantes e vivos do Mestre, e a gente vai perguntar assim, o que seria um traço marcante e vivo do Mestre? Mais uma vez, eu vou pedir licença para estar colocando uma opinião, que é muito pessoal. O Mestre ele tem 4 aspectos para a gente abordar. Ele tinha a profissão dele, ele era carpinteiro, ele nunca deixou de ser carpinteiro, ele tinha uma profissão, ele estava colocando a sua energia à disposição da sociedade, estava sendo útil para a sociedade. Era carpinteiro, carpinteiro na época era igual o peão de obra hoje, trabalhava na construção civil. Ele tinha momentos de lazer, ele dizia que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os doentes, ele estava o tempo todo nas casas das pessoas, almoçando, jantando, conversando, confraternizando, muitas vezes também na casa até da sogra de Pedro. Esses 2 são comuns para a gente, né? Mas tem 2 que a gente tem mais dificuldade. Um terceiro, ele tinha um momento todo dia em que ele se retirava para fazer suas orações, fazer sintonia direta com o Pai, fazer sintonia direta com outros Cristos como ele. E um quarto momento, que era o trabalho, a prática da caridade o tempo todo. Então, vamos lá, ele botou esses 4 aqui, né, que eu enumerei aqui agora. Mas quais seriam os traços marcantes? É não ter preguiça, é um trabalhador incansável, é o perdão incondicional, é entender a dificuldade do ser humano, é aprender a amar e respeitar todos os seres humanos. Enfim, se fosse resumir, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Estava conversando, né, com os amigos, né, que às vezes a pessoa, por não ser da mesma religião ou não comungar das mesmas ideias, o simples fato daquela pessoa diferente fazer uma prece, o outro não respeita, o outro fica com olhos abertos, com desdém, como se aquilo não tivesse eficácia. E a gente sabe que Deus é Pai de todos, independente de quem seja. Todos nós somos irmãos, independente de credo, de raça, de religião, de convicção filosófica, religiosa, política, qualquer que seja. Então a gente vai aprendendo aos poucos a trazer para a gente, manter aquilo que a gente já tem de característica do Cristo, que todos nós temos um pouquinho já, nós não estamos no primeiro degrau, mas é claro, ainda falta muito. Então a gente buscar cada dia, a gente está saneando, está buscando, reformando aquilo na gente que ainda está longe do ideal do Cristo. Então, por enquanto,
A crítica aqui do Emmanuel fica inclusive para a gente. Parece, mas não somos ainda. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.